Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Douglas Ramalho e no vídeo de hoje da série do Zero ao Azure nós vamos ver como que são feitas, como que nós podemos fazer migração de infraestrutura on-premise para o Azure, certo? Nós vamos demonstrar isso fazendo a migração de um banco SQL Server para o Azure utilizando o Data Migration Tool da própria Microsoft. E eu ainda vou mostrar para vocês quais são os tipos de serviços, né, os tipos de conteúdo, servidores de infraestrutura que nós conseguimos utilizar alguma ferramenta da Microsoft para poder fazer uma migração, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar esse vídeo aqui do Road. Semanalmente nós estamos lançando vários vídeos falando sobre desenvolvimento de software, padrões de projetos, agilidade, vários conteúdos falando sobre TI, tá bom? Falando tudo sobre o universo do desenvolvimento de software, beleza? Então fica ligado, assina as notificações aí para estar por dentro de todos os conteúdos novos que nós estamos lançando, tá bom? Só reforçando isso e vamos lá fazer a migração de. Quando nós estamos trabalhando com uma infraestrutura on-premise, ou seja, que está rodando no data center, nos servidores da própria empresa e tal, no ambiente controlado pela própria empresa, o que acontece? Existe toda uma etapa para começar a levar tudo isso para a nuvem quando é o caso, tá? A gente não está nem falando de aplicações legadas, certo? Simplesmente existem aplicações que não foram concebidas para a nuvem, elas são modernas, não há nada com relação a isso, mas elas estão funcionando dentro dos servidores da empresa ou em servidores privados ali dentro, e nós queremos fazer essa migração para o Azure para começar a fazer uso dos benefícios que você tem quando trabalha em nuvem, né? E quais são as ferramentas que nós temos? A Microsoft tem várias ferramentas espalhadas, cada uma com uma finalidade diferente, certo? Mas hoje nós vamos falar especificamente do Azure Migrate, né? O que vai acontecer? O Azure Migrate, ele disponibiliza diversas opções diferentes de migração para o Azure, certo? Então você pode fazer a migração tanto de serviços físicos quanto de máquinas virtuais. Também não há nenhum problema. Você consegue levar serviços, servidores, máquinas virtuais. Então, assim, são várias opções que você tem, depende aí do conteúdo, depende do escopo do seu projeto, tá bom? Então, para dar um exemplo para vocês do que nós podemos fazer migração com essa ferramenta, eu estou falando de banco de dados que estão on-premise, eu estou falando de aplicações web, certo? Você pega a aplicação e já joga para a nuvem. Eu estou falando de servidores, sejam eles físicos, sejam eles físicos ou sejam eles máquinas virtuais, beleza? E também você pode fazer migração de dados, tá bom? Tudo isso você consegue fazer com alguma das ferramentas do Azure Migrate. Então, basicamente, nós precisamos escolher a ferramenta ideal para o tipo de trabalho que nós vamos executar, e ela vai nos orientar. Provavelmente isso envolve algum nível de criação de infra lá no Azure, por exemplo, você criar uma storage account para migração de arquivos, ou então você criar um SQL Server para migração de banco. Então, configurado esses recursos no Azure, você vai basicamente se conectar neles com a ferramenta de migração, apontar qual que é o tipo de migração que você quer fazer e seguir o processo. Nós vamos fazer tudo isso com o Azure CLI, certo? Focando que essa série utiliza como premissa o Azure CLI, em que nós vamos mostrar como que faz todas essas operações utilizando o comando, focando principalmente no Bash, tá bom? Mas vai funcionar também muito semelhante com o PowerShell, com o próprio CMD do Windows, beleza? Então, vamos lá. A ferramenta que nós vamos utilizar é o Data Migration, é o assistente de migração de dados, certo? O Data Migration Assistant. O que ele vai fazer? Nós temos o nosso servidor com banco, o SQL Server, e nós queremos migrar uma dessas bases para o Azure, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar duas ferramentas que precisam ser instaladas e uma informação que você precisa ter a mais. Então, são 3 pontos que nós precisamos observar antes de começar. E primeiro, você precisa fazer o download do Data Migration Assistant, que o link deve estar aparecendo aí na tela em algum lugar, ou já começou, ou vai aparecer, que leva vocês direto para o download, beleza? A instalação dele é muito direta, basicamente next, 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 é só ir avançando, ele vai fazer a instalação e já vai disponibilizar o assistente para você, o executável, né?
você poder abrir a aplicação. Eu preciso também que vocês tenham um banco de dados como alvo, tipo, qual que é o banco que você vai migrar para o Azure, certo? No meu caso, eu estou utilizando o AdventureWorks, que é uma base da Microsoft que ela tem de demonstração, né, para o pessoal ver. Geralmente a Microsoft faz muita demonstração do SQL Server 2019, 2017, 2014, por aí vai, em cima do AdventureWorks. Então eles sempre atualizam e já é um banco legal que já vem prontinho para você brincar. Caso o seu objetivo não seja exatamente o banco, mas sim alguma coisa que vai estar fazendo ali, ou até mesmo se você quiser testar, brincar com uma base maior, que você pode imaginar ela funcionando em produção, é interessante, certo? Preciso que vocês então façam o download, caso vocês já não tenham uma base aí de target, ou seja, se você não tem o banco, você faz o download. Se tem, é preciso que você só gere um backup dele, beleza? Então você pode utilizar, ou você pode utilizar o arquivo BAC para poder carregar para você carregar o backup no seu SQL Server, na sua instância do seu servidor, caso você ainda não tenha, né? Ou então um backpack, que você também pode gerar e e carregar no seu banco, no seu servidor, para poder fazer o teste. Lembrando de novo que isso é só se você não tiver um banco em que você precisa fazer a migração do Azure, tá? E por último, eu preciso que você identifique qual é o seu IP. Isso vai ser necessário lá na frente. Para quem trabalha para quem tem acesso ao roteador, então você consegue lá obter o seu IP público, né? Então, qual que é o IP que o seu serviço, né? O seu provedor está te entregando. Então, pelo roteador você consegue ver qual que é o endereço da interface pública, né? Mas para quem não tem acesso a essa informação, para quem não sabe, um serviço simples é o IP4.me, que já vai te dar o teu IP público, o seu IP público, beleza? Então, assim, é uma informação que você vai precisar, tá bom? Então, com isso em mente, vamos começar a trabalhar na migração. Existem 4 passos que nós precisamos executar antes de para começar a fazer a migração do SQL Server para o Azure, tá? Primeira coisa, você tem que ter um resource group já configurado. Você pode criar ele, ou então já pode utilizar um existente, mas você precisa do resource group, porque nesse resource group você vai encaixar um servidor. Você vai criar um recurso de servidor SQL lá dentro dele. E nesse serviço nós ainda vamos configurar uma regra de firewall para poder liberar o acesso externo, ou seja, para a sua ferramenta local, o Data Assistant conseguir conectar com o servidor, certo? E por fim, você precisa gerar esse banco lá. A gente não precisa gerar caso você queira só fazer a migração, né? Mas se você já quisesse criar um banco SQL, que você já pudesse partir dali e conectar numa aplicação e modelar o teu banco, criar suas tabelas, já seria possível. Então, o que nós precisamos primeiro? Criar o Resource Group, criar o nosso servidor SQL e criar a nossa regra do Firewall para permitir que a ferramenta conecte lá. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer agora. Por uma questão de facilidade, vamos criar algumas variáveis de ambiente aqui, ó. Eu vou utilizar o comando read r. O que eu posso fazer? Com o read eu consigo instanciar múltiplos valores de variável ao mesmo tempo no bash, tá? Então eu posso falar, por exemplo, resource, aí depois location, admin login, password, server name, start IP, end IP. Então assim, isso aí, esses são as minhas variáveis que eu vou querer preencher o valor delas. Vamos salvar para ficar mais fácil para a gente lidar com isso lá na frente, tá? Então, beleza. Agora que você aperta Enter, depois de digitar tudo isso, aí agora você informa quais são os valores. Lembrando que as variáveis eu separei por espaço e os valores também você vai separar por espaço, certo? Então, o valor qual que é o nome do resource que você, no caso do resource group que você vai criar, ou então que você vai atachar dentro, né? No meu caso é Azure Cities. Aí, beleza. Qual que é o location? Brasil. Eu sempre coloco com essa. Brasil, South. Beleza. Qual que é o nome do meu usuário do banco que eu vou utilizar? Road, a minha senha, ABC. Isso. Aí, beleza.
o server name que você vai dar. No meu caso, eu vou chamar de Adventure Works. Aí, você precisa informar o IP público que você tem, tá? Que é o que você vai pegar naquele sitezinho que eu mostrei agora há pouco. No meu caso é aqui, certo? Eu vou entrar com tanto o meu IP inicial quanto o meu IP final. Você pode colocar um range de IPs para poder definir a regra do firewall, tá? Então, vou repetir ele aqui. Beleza? E aí, depois que você colocou todos os valores, você pode dar Enter, tudo bem. Para você testar, ó, você pode dar um echo, aí dólar, aí, por exemplo, resource. Então, ó, ele pegou o nome do resource. Então, se você quiser testar ainda, você consegue fazer isso com tudo. Lembrando que eu já fiz o login com a Zlogin, tá? Para quem ainda está de fora do comando para você logar no Azure, na sua conta do Azure, pelo Bash, visita lá o primeiro vídeo que eu dou uma explicação sobre como é que você utiliza o Azure CLI. E eu oriento também, inclusive, na instalação, tá bom? Então, agora com as minhas variáveis configuradas, eu vou começar criando o meu resource group. Então, para você criar o resource group, você vai fazer az group create, aí o argumento -n é o nome, né? Qual que é o nome do seu resource group? Aí nós podemos setar direto o valor da variável, não precisa digitar sempre. E nós vamos passar também o location, que vai ser o meu location, certo? Simples, tranquilo. Vamos criar o resource group. Resource group foi criado, nós estamos ali, ó, provision state, tá? Succeed. E agora nós vamos criar o nosso servidor SQL, tá bom? Então, para criar o nosso servidor do SQL, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com AZ SQL Server Create. Lembrando o help, ó, você dá o help, você consegue ver tudo que é possível fazer aqui, ó, tanta coisa, né? Vamos focar na criação do serviço em si. Então vamos lá. Deixa eu resetar aqui o nosso comando. AZ SQL Server Create. Qual que é o nome? Name. Qual que é? Aí, beleza, a gente passa o argumento name. Inclusive, deixa eu até limpar tudo. Beleza. Começar, porque senão provavelmente o meu vídeo vai esbarrar com o de vocês. Não vai conseguir ler tudo. Então, AZ, eu cometi esse vacilo também no último vídeo, né, pessoal? Mas eu coloquei depois o comando lá na paia, né? Então, vamos lá. AZ SQL Server Create. Aí o nome, qual que é o nosso server name? Aí o nosso resource group vai ser o nosso resource. Vejam que eu estou só usando as variáveis que são os valores que nós configuramos lá no começo do vídeo, tá bom? Aí o nosso location, esse é o nosso dollar location. O admin user vai ser o nosso dollar admin login. E o nosso admin password vai ser o nosso password. Então, vamos ver se está certo. Digitei errado. O que eu digitei errado aqui? É admin ser. É admin user, pessoal. Admin user, admin password. Vamos ver se vai de novo. Ok. O nome Adventure Works, ele já existe. Claro que ele já existe, né? Então, vamos criar um que seja específico. Porque vejam que ele está ressaltando a URL que vai ser gerada, que essa vai ser a URL que você vai utilizar, inclusive, para se conectar no seu serviço de banco, tá? Então, eu vou colocar aqui, em vez do nosso server name, eu vou colocar server name, vai receber, deixa eu ver, Adventure Road. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, server name. Ótimo. Então, agora eu já tenho. Vamos executar de novo. Provavelmente o de vocês já pode ter dado certo, caso o nome que vocês colocaram seja um nome único, né? Vamos ver se agora vai. Opa, legal. Então agora foi criado o nosso servidor, certo? O nosso servidor SQL.
Então, eu preciso que vocês guardem o endereço de vocês, tá? Ó, esse que eu, no caso, eu marquei o meu, vocês devem ter um de vocês também. Salvem esse valor que vocês vão precisar, tá bom? Então, eu também vou salvar o meu aqui. Deixa eu colocar, beleza. Então tá. Agora nós já temos o servidor configurado, nós precisamos liberar o acesso externo a esse servidor. Porque senão a gente não vai conseguir fazer a migração. Então, para conseguir criar a nossa regra do Faro, nós vamos entrar então com AZ SQL Server. Agora eu não lembro se é Faro ou Rule Faro. Faro, beleza. Aqui. Então, deixa eu começar de novo. AZ SQL Server Firewall Rule. Nós vamos criar uma regra no Faro, né? Passando o resource group, o nosso resource mesmo, que é o que nós estamos utilizando. O nosso server. Qual que é o nome do nosso servidor? Eu vou colocar aqui Adventure Road. O nome da nossa regra, Law IP. E aí, qual que é o... Como nós só vamos liberar para o IP público, lembrando esse detalhe, tá? É o público, gente, não é o IP privado. Por isso que eu mostrei aquele site lá que exibe o seu IP público, caso você não tenha acesso ao endereço da interface de rede que sai para a internet, tá bom? Então, vai ser o nosso start, IP, address, vai ser o nosso dollar start IP, que vai ser o mesmo do end IP address, vai ser o end IP. No caso, porque a gente só quer liberar para o nosso endereço, né? Então, deixa eu ver se vai. Então, beleza? Acabamos de criar a nossa regra. Vamos agora tentar. Beleza? Então criamos o nosso servidor. O que nós precisamos agora? Migrar os nossos dados para esse servidor SQL que acabamos de criar, né? Então, beleza, agora nós precisamos criar o nosso banco de dados em si, certo? Dentro do servidor que nós já criamos nos passos anteriores. Então, para isso, a gente vai fazer o AZ SQL, agora é o DB Create, certo? A gente precisa adicionar ele no Resource Group, então, Resource Group, nosso vai ser o Resource, a variável que nós já utilizamos. O nosso server vai ser o mesmo nome do servidor que você criou no passo anterior, tá? Então, eu vou colocar, no meu caso, é o Adventure Road. E aí eu tenho aqui também o name, certo? Qual que é o nome do nosso banco? Vou colocar, deixa eu ver, Adventure Works. E o nosso sample name, vou deixar o padrão mesmo, Adventure Works LT. Nosso edition vai ser general, propósito geral. Aí o nosso compute model pode ser serverless ou provisionado, né? Provisioned. Só que o serverless é melhor porque ele já vai te dar as características já vai te dar uma elasticidade que no provisionado você ainda precisa configurar. Então, assim, o serverless é sempre uma opção, em geral, é uma opção melhor, principalmente quando você já quer deixar o próprio Azure definir se você vai ou não, quanto que você vai, te dá mais ferramentas para configurar isso, tá? Então, então nós vamos escolher o serverless. A nossa família vai ser, no caso, a família dos virtual CPUs que vão ser gerados, vai ser o Gen 5, poderia ser o G4 também, mas G5 é o mais recente. E o capacity vai ser 2, tamanho padrão mesmo. Então, vamos criar agora o nosso SQL Database. Eu coloquei... faltou um traço aqui, ó. Traço family gen 5. Então, sim, pode usar o padrão mesmo. Vamos ver se cria agora. Que ótimo, então nós já conseguimos criar o nosso banco aqui. Então, agora que nós já temos uma instância do SQL Database criado lá no Azure, beleza.
Nós criamos o nosso, nós já salvamos a nosso URL, né, o nome do servidor, nós liberamos o acesso público do nosso IP, e aí agora com isso, nós vamos lá para a ferramenta de migração de dados para conectar nesse banco e fazer a nossa migração. Então agora eu estou aqui na nossa ferramenta do Data Migration, que vocês já fizeram o download, fizeram a instalação. Eu vou aqui em New, eu vou adicionar uma nova migração, e nós vamos colocar o nome do projeto, vocês podem colocar o nome do projeto de vocês. Qual que é o tipo do nosso recurso, do que nós queremos migrar? Vai ser um SQL Server, beleza? E nós vamos migrar, vamos fazer a migração para um Azure SQL Database. Poderia também ser o SQL Server direto, uma instância lá provisionada, certo? Mas não é o nosso caso. Existem várias opções aqui que vocês podem brincar, mas hoje nós vamos fazer a migração direto com o Azure SQL e nós vamos migrar esquema e data, beleza? Esquema e dados. Então, você pode escolher também só o esquema ou só os dados. Vamos criar aqui o nosso projeto. Beleza, tá aqui. E aí agora nós precisamos conectar aonde que nós vamos conectar, né? Qual que é o nosso servidor? Então, você vai colocar o servidor de vocês. O meu é um servidor local na minha própria máquina e eu conecto com o SQL Server Authentication. Se vocês utilizam Windows, é só trocar aqui na drop, beleza? E aí eu vou colocar aqui o meu usuário. E você vai conectar. Beleza, já está listando o banco e eu quero selecionar o Adventure Works. Uma dica, gente, para saber se a migração vai dar certo, uma dica simples. Se você consegue gerar um backpack do seu banco, muito provavelmente a sua ferramenta de migração de dados não vai dar problema nenhum, certo? Porque às vezes, se você não consegue gerar o backpack, às vezes é por causa de compatibilidade de recursos, tá? Compatibilidade de recursos. E, poxa, aí você precisa ir atualizando, removendo alguma coisa, adicionando outra. Então, aí é um outro trabalho, certo? Agora, se você conseguir gerar o backpack, tranquilo, vai dar certo. Então, tá, beleza? Depois que você conectou, você tem um botão que, aqui, ó, não sei se vai aparecer para vocês, o Next, que vai ficar lá no cantinho da tela, né? Pá, Next. Agora nós vamos conectar no servidor que nós criamos. Então, vocês vão pegar o URL que vocês armazenaram e vão utilizar o usuário e senha que foram definidos lá naqueles parâmetros quando nós criamos o servidor, né? Você vai conectar e olha só, ele já está mostrando o banco, o SQL Database que nós criamos depois, lá no último comando que nós vimos no CLI. Você vai selecionar, vai clicar no botãozinho Next, está aparecendo para você ali no canto inferior direito, tá? Next. Aí ele vai começar a fazer, ele vai te apresentar quais são os objetos que você quer fazer a migração, com as suas tabelas e tal. No nosso caso vai ser tudo, né? Vamos ver. Beleza. Aí vocês vão selecionar o que vocês querem fazer a migração. No meu caso, vou fazer a migração completa de todo o banco do Adventure Works, certo? E aí vocês vão clicar no botãozinho aí que deve estar aparecendo para vocês também. No canto inferior direito, tem um botãozinho ali que é o gerar script SQL, né? Então você vai clicar nele. Legal, então o nosso script inteiro já foi gerado e agora nós podemos fazer o deploy desse esquema. Então, pode clicar no botãozinho aí, deploy esquema. Beleza? Então, depois de um tempinho aí, a nossa migração terminou. Vocês podem ter alguns erros, mas isso deve ser provavelmente por causa do nome do usuário, road, né? Que ele não existe lá. Mas aí isso não vai ser um problema para nós, tá? Tá, então quando você terminar, você precisa avaliar. No meu caso, se você tiver só erros de criação de usuário, não se preocupa com isso, que o próprio Azure já criou um usuário para você e deu permissão no banco quando você fez a criação do SQL, do SQL Database. Tudo bem? Então, você pode clicar agora, quando ele termina, você pode ir para o Migrate Data, pode clicar no botãozinho de migrar dados.
Então, novamente, você vai escolher quais são as tabelas que você quer fazer a migração. No meu caso, eu vou selecionar todas as tabelas, porque eu quero que todas elas recebam dados lá. Então, a nossa migração, enfim, vai começar aqui e esse processo pode levar mais um tempinho, tá bom? Então, vamos cortar agora para o final. Então, beleza, a nossa migração acabou e nós já temos todas as tabelas já foram migradas, beleza? Então, nós fizemos a migração tanto de esquema quanto de dados. E aí, nesse ponto, nós já podemos ir lá no Azure agora. Aqui. Ver. Nós podemos ir portal.azure.com. Vocês já podem ir pesquisar no seu SQL Databases. Vocês já devem conseguir ver aí toda a configuração do banco de vocês. Inclusive, dá aqui para utilizar a ferramenta do Query Editor. Tudo bem? Entra com o usuário. Então, aqui nós já temos as nossas tabelas. E dá até para já executar alguma coisa aqui. Tudo from person, por exemplo. Opa, tudo não, né? Vamos dar um top 100 só. Então, me dá as 100 primeiras. Opa, top 100, tudo. Então, beleza. Ó. Nós já temos aí vários dados aqui. First name, middle name, olha só. Então, first name, middle name. Então, olha só aí. As pessoas já todas cadastradas, seu banco está apto aí para você poder começar a consumir ele no Azure, certinho? E é assim que nós conseguimos fazer uma migração utilizando uma das ferramentas do Azure Migrate, especialmente migração de banco de dados. Tá bom? E pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero lembrar de novo para vocês, deixa o seu like aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, que o engajamento de vocês ajuda a nos motivar cada vez mais a executar esse trabalho aqui. Bem, pessoal, é isso. A gente se vê na semana que vem, beleza? E até lá. Falou!